A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, na fé do Senhor Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo. Hoje eu vim trazer um ensino tremendo, né? Falar sobre o arrebatamento da igreja, o arrebatamento da igreja. E fala também, né, da vinda do Senhor, né? A vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja. Hoje nós vamos saber, né, como será, né, a vinda do Senhor e o que vai acontecer depois dessas coisas. Jesus deixa claro para os seus discípulos que ele vai morrer, depois vai ressuscitar e no tempo determinado por Deus vai buscar a igreja. Mas quem é a igreja? Quem é a igreja aqui na terra? A igreja são os discípulos, os discípulos de Jesus. A igreja é todo aquele, que é um cristão, aquele que serve a Deus, aquele, que acredita, que Jesus morreu, que Jesus veio em carne e osso e morreu e acredita na palavra dele, que ele diz que vai voltar para buscar, todo aquele que acredita nele, que faz a vontade dele. E vamos, ler sobre essa palavra que Jesus disse em Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 1. Jesus dizendo, aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, Jesus alertou seus discípulos e que ele vai, mas ele promete voltar para buscar, os discípulos dele. Então, para nós sabermos que a igreja, para que nós sabemos que a igreja, os discípulos morreram, os discípulos morreram. E aqueles discípulos, da época de Jesus morreram, e os profetas também, Então Jesus fala em morte em geral, vai buscar a igreja em geral. Em geral, desde os profetas até os discípulos. E então, os discípulos, ele fica admirado, com essa palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus, tudo que falava, tudo que Jesus falava com autoridade, e com ousadia. Então os discípulos perguntam, Então os discípulos perguntam a Jesus, dizendo a ele, que dia que ele iria voltar. E Jesus responde: o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho do Homem, mas unicamente o meu Pai. Unicamente o meu Pai. Ou seja, unicamente Deus. É Deus que sabe. Deus, ele está sentado no trono e está observando todas as coisas, e os anjos estão servindo. E Jesus está à direita de Deus, está à mão direita de Deus. E quando Deus levantar do trono, então isso vai ser um recado para os anjos, para Jesus, para o exército celestiais,
né, que está com o Pai, que está lá no céu, que começou, né, a batalha, né, que chegou o fim, que começaria, né, o julgamento, né, a partir da vinda de Jesus Cristo. E então, né, então Jesus ele responde: ninguém sabe, né? O dia não necessitei de vos dizer a hora e o dia, porque só Deus é que sabe, né? Não é me permitido falar, nem eu, né? Ou seja, nem eu sei, mas unicamente o Pai. Agora vamos, né, falar, né, da vinda de Jesus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo de número 16. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo de número 16, que está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, né, os que morreram em Cristo. Quem é que morreram em Cristo, né? Como eu disse lá atrás, começando, né, de Adão, né? Começando do primeiro homicídio, né? Da primeira morte do justo, que é Abel, né? Começando de Abel, por diante, depois os profetas, e até chegar nos discípulos, né? Que somos nós, que são os discípulos de Jesus, que já morreram, e também nós. Continuando, né? Continuando o verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens. Ou seja, né, nós que ficarmos vivos, ou seja, vai acontecer, né, o arrebatamento, né, os mortos vão ressuscitar. Os mortos vão ressuscitar e vão subir para o céu aqui, ó, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, os mortos vão ressuscitar. Os mortos que eu falo e a Bíblia, né, a Bíblia também diz aqui, ó, claramente, que os mortos serão os profetas e os discípulos. Todo aquele que morreram, né, confessando o teu pecado. Todos aqueles que morreram fazendo bem, né, praticando a justiça. Então eles vão, né, ressuscitar primeiro. Depois os que ficarmos vivos, depois nós, os que ficarmos vivos, ou seja, está falando os cristãos. A igreja aqui na terra. Está falando da igreja aqui na terra. Ou seja, então a igreja será arrebatada juntamente com os que morreram, né? Com os irmãos que morreram em Cristo. Desde o princípio. Lá, e a encontrar, né, o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Olha no verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, a palavra de Deus dizendo aqui, prega. Paulo dizendo aqui, né? Ou seja, continue pregando a palavra. Continue exortando. Continue corrigindo. Continue repreendendo. Ou seja, então a igreja será arrebatada. Abra comigo agora a tua Bíblia. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo de número 51, que está escrito, né? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, Paulo também, né? Dizendo à igreja de Coríntios, em uma de suas cartas. Ou seja, né? 1 Coríntios, capítulo 15, né?
no versículo de número 51, que está escrito: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que é transformados? Ou seja, isso, dormir, dormir é o que eu disse, lá atrás, agora há pouco. Dormir, ou seja, Paulo está dizendo assim, na verdade nem todos morreremos. Na verdade nem todos morreremos. Dormir significa morrer, porque o servo de Deus, ele não dorme, ou ele não morre, né? A morte que a Bíblia fala é dormir, ou seja, está descansando. Ele está descansando. Em Lucas 16, né? Lázaro, ele morreu, né? Vieram avisar, né, a Jesus, né, que Lázaro, ele estava doente, estava no estado, né, de emergência mesmo. Ou seja, estava moribundo, estava prestes a morrer. E Jesus falou, eu vou lá despertá-lo, né? Mas Jesus, ele ficou ainda 4 dias, né, esperando que Lázaro, né, morresse. E quando Lázaro morreu, os discípulos falam, Jesus fala para os discípulos, o nosso amigo Lázaro morreu. Nosso amigo Lázaro, ou seja, perdão, o nosso amigo Lázaro, ele dorme. Ou seja, ele dorme e nós vamos lá despertá-lo. Então os discípulos não entenderam. Eles não entenderam nada. Porque os discípulos ainda, ele não tinha conhecimento dessas coisas. Eles eram ainda natural. Então os discípulos responderam a Jesus, mestre, se dorme estarás tranquilo, né? Ou seja, não necessita, né, de nós ir lá acordar ele. Se ele dorme, ele está em paz. Mas Jesus, eles não entendendo o que Jesus, né, eles não entenderam, né, o que Jesus estava dizendo. Então Jesus disse abertamente a eles, Lázaro está morto. Lázaro está morto. Mas rogo porque por eu não estar lá, para que acrediteis, né? Para que vejam a glória de Deus. Então, esse dormir significa descansar. Ou seja, descansar no paraíso, no seio de Abraão. Repousar com Deus, né? Repousar, esperando, né? Esperando o julgamento. Então, na verdade, nem todos dormiremos. Ou seja, nem todos vão morrer, né? Os que ficar aqui na terra, eles vão ser transformados. Que transformação é esta? Essa transformação, quando Jesus ele ressuscitou dos mortos, o seu corpo, né? O seu corpo que era mortal, ele se tornou imortal. Ou seja, um corpo transformado, né, espiritualmente por Deus. Continuando aqui no 52, no verso 52, seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Até ante a última trombeta, que significa ante, perante, né, a última trombeta. E a trombeta, né, soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui, nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, né, então nós vamos, né, ser transformados no arrebatamento, né? Nós vamos ser transformados. A igreja, né, será revestida, né? Será revestida de poder e subirá com os anjos, né? Com os que morreram, né?
fazendo a vontade de Deus. Então Jesus ele vai descer, né, com o seu exército, né, celestial, para guerrear contra Satanás e o seu exército na terra. Então então o Satanás ele vai ajuntar, né, um exército na terra. O exército que é aqueles seus seguidores, né, seguidores de Satanás. Jesus então Satanás vai juntar eles para guerrear contra Deus. Mesmo sabendo que ele não vai vencer, ele vai tentar. Isso aí, que o Satanás ele não se dá por vencido. E nós que somos cristãos, né? Você também que não é, você tem que agir dessa maneira, né? Pelejar, mesmo você com poucas forças, para ir na casa de Deus, para renunciar ao pecado. Você tem que enfrentar, né, esse problema seu, que seja um câncer, que seja, né, um tumor, que seja uma depressão. Então você tem que esforçar, porque o próprio Satanás ele não desanima, ele não desiste. Mesmo sabendo que ele está derrotado, como a Bíblia mesmo já diz que ele está condenado e julgado. E ele mesmo já sabe que ele será lançado, né, amarrado no inferno e depois lançado no lago de fogo. Mesmo ele sabendo essas coisas, ele quer guerrear, né? Ele quer pelejar. Então, né, depois da batalha, né? Então, né, Jesus vence, né, a batalha e Satanás é amarrado no inferno. E a besta e o falso profeta serão lançados, né? São lançados no lago de fogo e enxofre. Conforme o que está escrito em Apocalipse, capítulo 19, no verso, né, 1 adiante. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, no versículo de número 11. Vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de um vestido salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar, né, do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, né, vitória de Cristo sobre, né, a besta e sobre o falso profeta. Então, Cristo vai vir, né, continuando. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, a ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, a carne dos cavalos e dos que sobre eles assentam, né? Ou seja, né, a guerra aqui, né, Satanás ele vai juntar, né, os reis da terra, o povo da terra para guerrear, né, contra Cristo. E Deus ele vai, né, Jesus ele vai descer, né, e vai guerrear
E a carne desses, ó, os animais da terra vai comer. E a carne de todos os homens aqui, ó, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, né? Ou seja, a carne, né, de todo aquele que, né, que guerrear, né? Todo aquele que sair para defender Satanás, vai virar, né? Ou seja, né? Vai virar carne, né? Para os animais comerem, saciarem. No verso 19: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Ou seja, né? A besta, o falso profeta. O diabo também, né? Ali no meio. E a besta foi presa, né? No verso 20. E com ela o falso profeta, que diante dela fizerá os sinais. Ou seja, né? Com que a enganou, né? Os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Então, né? O falso profeta, né? A besta, ela vai fazer sinais para enganar, né, o povo da terra. E aquele que receber, né, os sinais em suas mãos, né, ou na sua testa, então esse também vai ser um do exército, né, do anticristo, a besta do falso profeta, do Satanás. E então beberá, né, esses tais beberá do vinho, né, do furor da ira, do furor, né, da ira do Deus vivo, que as 7 taças, né, derramadas sobre a terra. Esses 2 foram lançados vivos no ardente fogo, lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Ou seja, né, a vitória, né, aqui no caso aqui foi garantido. Foi garantida, né, por Deus, com seus exércitos celestiais. Jesus Cristo, ele pelejou somente com a palavra, né, que saía da boca dele. E assim sucedeu. Porque Deus, ele é muito poderoso. Assim como Deus fez, né, cair fogo, né, Sodoma e Gomorra. Assim como nenhum exército, né, é dominado, né, por Satanás daqueles tempos antigos. Deus, ele guerreou e Deus venceu todos os reis que vinham, né, contra Israel. Deus pelejava por Israel. Ou seja, era uma briga espiritual. Era uma guerra, né, entre Deus e o diabo, mas o diabo sempre perdia. Sempre Israel, né, saía vitorioso. Sempre o exército de Israel, né, eles saíram, né, vitoriosos, regozijando e glorificando a Deus, porque Deus não é qualquer um, né? Agindo, né, Deus quem impedirá. E ninguém que possa, né, escapar das suas mãos. Apocalipse, né? Agora é Apocalipse. Satanás é amarrado por 1000 anos e os fiéis reinam com Cristo. Ou seja, voltando aqui atrás, né? Eu lembrei de uma passagem, né? Depois da batalha, a igreja, né, vai ganhar poder para julgar as nações. Então me lembrei, né, de uma passagem lá atrás, em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 2, que está escrito, né, assim: Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? É o 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, o verso 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ou seja, né, muitas vezes já vi pessoas falando, né, julgando os cristãos, dizendo: ele é santo demais. É santo demais para ficar julgando. Não é que a gente, né, estão julgando. Você está pregando, nós estamos pregando a palavra, alertando as pessoas da terra
tanto no trabalho como na igreja, como nas ruas, que vai vir o julgamento, que vai vir, né, a condenação eterna, né, que aquele que não se salvarem, aquele que não salvarem a sua alma, né, vão se perder, vão perder a sua salvação, né. Aquele que não se salvar a sua alma através, né, da confissão dos seus erros, dos seus pecados, não aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador, não crendo nas palavras da Bíblia, vão perder a salvação. Então é isso que nós alertamos, mas muitos não aceitam e dizem que nós somos santos demais. Mas a própria Bíblia está dizendo que não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo. Os santos aqui são os cristãos, são os discípulos de Jesus. É todo aquele que né, observa os mandamentos de Deus e os cumpre. Em Mateus 19, né, Mateus 6, no verso 19, está escrito, né, ou 5, né, 19, qualquer que ensina, né, qualquer que ensina os mandamentos, né, do Senhor e não pratica, Mateus 5, verso 19. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumpre e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, né, então nós estamos alertando, né, para que você se salve, né, da condenação eterna. Ou seja, né, aquele que ensina, né, até mesmo, né, aquele que está em pecado e ensina, ele ainda é chamado, né, pequeno, né, no reino do céu. Mas aquele que cumpre, né, aquele que vive a palavra, né, e ensina, ele é chamado grande no reino dos céus. Mas contanto que a palavra de Deus está sendo anunciada, ou com fingimento, ou em verdade, né, nisto a palavra de Deus está sendo glorificada. Apocalipse capítulo 20, né? Apocalipse capítulo 20, né? No verso 4, 5, 6, 7, 8, adiante. E vi tronos, né? E vi tronos do céu. Olha lá, Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. E vi tronos, né? E vi descer, né, do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E vi, né, descer do céu um anjo que tinha, né, a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Ou seja, né, e deu-lhe os poderes de julgar. Ou seja, aqui é que vai acontecer que a igreja vai julgar, né? Vai julgar, né, o povo da terra. Todo aquele que morreu, né, no erro, né, no engano, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, aqueles, né, o arrebatamento da igreja, a igreja ela vai viver com Jesus, né? 1000 anos. 1000 anos. Agora, o verso 5, mas os outros mortos não reviveram. Ou seja, vão ressuscitar, como eu disse lá atrás, né? Primeiro, né, os vivos, né? Primeiro os mortos, né? Os mortos em Jesus Cristo. Depois os vivos, né?
que somos nós, vão encontrar o Senhor nos ares, como eu li lá atrás. Primeiro vai ressuscitar a igreja. Até que os 1000 anos, continuando, até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, depois de 1000 anos, é que vai começar, né, o julgamento de toda a terra, do povo que está, né, esperando o julgamento. Ou seja, né, no verso 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Qual que é a segunda morte que a Bíblia diz? A segunda morte é lago de fogo e enxofre. Que as pessoas vão sair do inferno, né? Quem morreu no pecado, não fazendo a vontade de Deus, vão sair, até mesmo Satanás. Satanás, ele vai ser lançado no lago de fogo. Então as pessoas vão sair do inferno para quê? Para ser julgado, para ser lançado em um lugar mais terrível, mais perigoso, mais assustador, que é lago de fogo e enxofre, sofrimento eterno. Essas pessoas vão sair de lá para perecer eternamente, para sofrer, conforme o que está escrito na Bíblia. Continuando, né? Mas então Satanás é solto e depois vencido para sempre. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Ou seja, então vai ter outra batalha. Desta vez Jesus vai vir de novo e assim vai derrotar Satanás para sempre. Para sempre. Será lançado no lago de fogo, né? Ele sairá do inferno, né? E vai juntar, né, em batalha de novo na terra, né? Outro exército para pelejar, né? Satanás, ele não se dá por vencido. Ele quer guerrear. No verso 9, aí subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Onde está a besta e o falso profeta? Ou seja, na primeira guerra, que nós vemos lá em Apocalipse 19, a vitória de Cristo, ele prendeu e venceu o exército e prendeu a besta e o falso profeta. Ou seja, esses foram lançados, né, vivos, né, no lago de fogo. Esses foram primeiro para o lago de fogo. E na segunda batalha já é o Satanás, e o diabo, né, que os enganava, foi lançado no lago de fogo, enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo, que é sofrimento eterno. Todas as almas que seguir a pisadura de Satanás. Qual que é a pisadura de Satanás? É fazer a vontade da carne, é o pecado. É tudo aquilo que desagrada, né, a palavra de Deus. Ou seja, se a palavra de Deus está dizendo para não se prostituir e você pratica sexo antes do casamento, você está violando a lei de Deus. Se a palavra de Deus diz para você não beber bebida alcoólica e você bebe, você está transgredindo a lei de Deus. Se a palavra de Deus disse para você não roubar e você rouba, você é aquilo que as pessoas conquistaram, né, com o suor do teu trabalho, você vai lá e rouba aquilo que a pessoa, né, aquele carro novo, né, aquele salário lá, né, do mês que você foi e roubou, né? Então você está violando a lei de Deus. Então você não
herdará o reino de Deus, né? Os ladrões não herdará o reino de Deus. Então você né, você que é corrupto, né, também nessa terra, você que gosta de ganhar dinheiro fácil, né, fazendo aquilo que não é correto, né, diante de Deus, você que transgride a lei de Deus, então é sofrimento eterno se você morrer no pecado e não se arrepender. Juízo final. Olha lá, o juízo final. Então, em Apocalipse capítulo 21, vai se cumprir, né, a palavra do profeta Isaías, que está escrito em capítulo, né, 65, verso 17. Eis que cria os céus novos e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65, no versículo de número 17. Porque eis que eu crio os céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Ou seja, então Deus ele está alertando o mundo sobre as coisas que hão de acontecer na terra. E qual será o fim das almas que padecerão sem Cristo? Segundo Tessalonicenses capítulo 1, no verso 7. Segundo Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo de número 7, que está escrito: E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, né, desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, ao nosso evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor, ou seja, perante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Ou seja, né? Então Deus ele vai castigar, né? Então, a palavra de Deus ela está sendo anunciada para quê? Para nos alertar, né? Para alertar você, para me alertar, para alertar todos nós que nós não podemos morrer, né? No pecado. Não podemos morrer praticando, né, maldade, violando os mandamentos de Deus. Mas que morremos, né, como cristão, né, fazendo a vontade de Deus. Porque senão, né, a vingança de Deus ela vai cair sobre nós. Sobre todo aquele que pratica a injustiça. 1 Pedro, né, no capítulo 4, no versículo de número 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócio dos outros. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nessa parte. Ou seja, né? Então está aqui, né, o tema da pregação, né? O arrebatamento da igreja, né? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você que gostou, né, do vídeo, peço a você que se inscreva no canal e dá o seu like, né? E até o próximo vídeo. Falou!